Olá, galera, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje eu quero falar um pouquinho da parte triste da minha história aqui. Que primeiro eu mostrei que eu venci. E agora eu tenho uma parte muito triste que eu vivi nesse mundo aqui. Quando eu cheguei aqui, como eu já disse, eu não tinha carro para andar, era debaixo de sol, de chuva e de frio, mas feliz. E eu me casei aqui, e eu me casei com um americano que eu conheci no meu trabalho. E era uma pessoa que, como eu não tinha inglês, eu achava que era tudo normal, mas só que ele não era uma pessoa normal. E para mim sair desse casamento foi a coisa mais difícil do mundo. Eu sofri tanto que às vezes eu pegava o carro e procurava um carro de polícia para me ajudar, para me dar um socorro, para me orientar. Eu saía uma, duas, três vezes e nunca encontrava carro de polícia. E aqui, polícia você vê toda hora. Mas eu era ameaçada de morte, então eu tinha que saber o que eu falaria. Uma vez, no McDonald's, ele pediu para parar o carro, que queria falar comigo, porque ele viu que eu estava com medo da situação, que eu tinha medo dele. Eu não tinha medo, eu tinha pavor. E parada no McDonald's, ele me começou a fazer perguntas. Eu sei que você não quer, que você quer sair do casamento, que você não quer mais. Você pode dizer a verdade, eu te entendo, eu não estou sendo bom. E aí eu acreditei nele e disse, realmente eu quero que você saia da minha casa e eu não quero mais. Quando eu falei assim, ele levou a mão no meu pescoço e ficou todo manchado e eu levei nele também. E meu levar a mão, eu machuquei ele um pouco aqui. E eu abri a porta do carro, ele pus um pé para fora. Quando eu coloquei o pé para fora, ele me disse, coloca o pé para dentro agora. Então eu vivi horrores. Então, vivendo aquele terror, e eu não sabia onde mais procurar. E um amigo dele veio, eu pedi socorro a um amigo dele, para ele me ajudar. Aí quando ele viu o amigo dele, marquei às 3 horas da tarde, o amigo dele chegou. Quando ele chegou, em seguida, ele viu esse amigo e começou a xingatórios, a falar, querer me agredir, e o amigo dele disse que não, que ele jamais poderia me tocar e que era me falar tudo que eu queria. E aí eu tive coragem, porque o melhor amigo dele estava junto. E aí eu pedi que era para sair, que eu não queria mais. Eu pedi assim, ó, ele pisava muito forte no chão e o amigo disse, pode entrar ali e pegar as coisas e pode ir embora. Então o amigo dele olha, o amigo dele aqui me ajudou ele a sair de casa. E saiu, e eu morava em um apartamento térreo. E eu achava que aquela noite ele viria e ia me matar. Mas eu estava tão cansada da situação, era tão terror que eu vivia, que eu só tirei meus filhos do quarto e fiquei no quarto, porque ele sabia, né, posição da cama, ele sabia onde eu estava. Então eu pensei, ele vai vir e vai mandar bala aqui. Mas eu estava muito cansada, eu não aguentava mais. Eu falava que para mim tudo é válido. Aí foi avisado da portaria para não deixar entrar, mas ele, né, saiu, e começou a perturbação ainda. Ele acabava com a bateria do meu celular, me ligando e chorando e pedindo e desesperado. Eu não sabia o que fazia, eu só dizia não, só não e não. Mas olha, eu vou contar para vocês. Isso envolvia também um brasileiro aí no meio da história, que é um brasileiro que eu conheci, que eu não quero citar nome,
que ele ficava por trás falando as coisas para ele. Eu lembro que eu trabalhava na Pizza Hut e lá tinha muito delivery homem. E eu trabalhava lá muito, eu tava um palito que eu nem comia, eu era só trabalho. Começava às 8, parava 2 da manhã. E esse brasileiro chegava nesse americano e dizia que tinha me visto dentro de um carro com um delivery, que era o mais bonito que tinha lá. Como se eu fosse uma pessoa nessa capacidade. E aí ele vinha e já saía, chegava arrebentando a Pizza Hut. E aí a manager vinha em mim, perguntava o que estava acontecendo. E eu contei a situação, ela falou, não, isso não está acontecendo. Eu falei, tá. Esse cara é americano? Eu disse, sim. Você está passando por isso? Eu falei, sim. Ela falou, não, aí não tem como. Aí você deixa esse rapaz comigo. No outro trabalho, tinha um manager, que era o gerente, que muitas vezes me perguntava onde está essa pessoa. Aí eu dizia, não, eu não sei, eu trabalhava na frente, eu falei assim, eu não sei. Não, me dá que eu quero quebrar ele. E eu tinha muito medo daquela situação, porque ele me ameaçava. Qualquer coisa que eu contasse, ele me mataria. E eu tinha medo, então eu fui vivendo aquele terror, e com essa ajuda do amigo dele sair da casa, eu comecei a me libertar daquilo. Foi difícil, foi uns 4 meses, e ele não parava de ligar, e eu falava sempre não, e aí foi passando. Hoje eu nem sei por onde anda ele, não sei. Nunca mais tive notícia e eu pensava que essa situação não tinha saída. Tanto é que eu ia na igreja e pedia ajuda aos pastores. Eu só encontrei um pastor que me disse, um dia, ele orou para aquela situação e me disse, olha, você só tem 2 saídas. Eu falei, qual? Você viver a vida que você está levando desse jeito, porque ele não é uma pessoa normal, ou arriscar morrer, porque para você arriscar morrer, você tem que bater o pé na frente dele mesmo e dizer que não dá e pronto, e a sua vida não sei o que vai dar. E eu falei, pois é, e eu vou dar um jeito nessa situação, porque viver assim é que eu não vou. Então eu sei, eu tenho muitas partes desse assunto que eu nem pode ser dito, que é muito pesado, e um dia, depois de 4 meses, eu fui atrás de um advogado, porque eu assinava o divórcio, ele sumia com o divórcio, eu assinava novamente, eu assinei divórcio com ele umas 7 vezes. E um dia eu saí, eu decidi, eu falei, eu quero me libertar. Eu quero sair dessa pessoa. Aí eu fui até numa tenda brasileira e conheci uma senhora e ela me disse, não, aqui ao lado tem um advogado. Aí eu falei, pois é, eu quero... Ela mais ou menos sabia a situação. Ela falou, eu vou com você. Entrou e explicou pro advogado, eu não tinha um inglês muito bom, e ela falou com o advogado que eu queria me divorciar. O advogado fez algumas perguntas, ela é casada com o americano? Sim. Aí, não, mas ela não quer. Aí ele olhou o tempo de casamento, eu tinha mais 2 meses para dar uma entrada na minha legalização na América. E eu falei, eu não quero isso, eu só quero isso. Eu só quero que ele saia de casa, eu quero assinar o divórcio, eu só quero que ele faça o divórcio para mim, eu não quero nada que venha dessa pessoa, mas é nada mesmo. Ele falou, não, você não vai fazer isso, você vai ter paciência, vai aguardar. E foi aí, e eu com muito medo, eu tinha muito medo daquilo. Só que a lei aqui, ela te protege. Quando é uma situação dessa que eu vivi, a própria imigração tem uma lei que te protege, não deixa isso chegar até o ouvido daquela pessoa, da situação, que eu tive que expor minha situação todinha na imigração, contar detalhe por detalhe e com muitas provas,
Foi cliente minha que viu eu em Highway, aqui foi na 75, na 575, ele dirigindo a 180. No office do condomínio que eu morava, ele arrebentou um carro todinho na minha frente. Porque não tinha, o carro que eu usava era o nome dele, porque eu não tinha a drive aqui, então eu não podia ter o carro no meu, não podia. Segundo eles, eu não poderia ter o carro no meu nome, porque aqui eu vim e fui orientada por um brasileiro e por ele que dizia que não podia ter. Então eu comprei o carro ficou no nome dele, venceu a placa, venceu o tempo de placa e foi preciso eu buscar ele para trocar a placa do carro para mim. E foi nessa troca do carro que ele arrebentou no murro e no pé, arrebentou um carro. A minha ajudante estava no carro, saiu correndo e ele arrebentou o carro, pegou o carro dele e saiu. E a gerente do office veio me perguntar se eu queria chamar a polícia, se eu poderia chamar a polícia. Eu disse não, não pode, porque ele me ameaça de morte. Eu tenho 3 filhos, não pode. Aí, e todas essas provas foram para a imigração. Todos, esse pessoal do office se dispôs a testemunhar tudo. As clientes minhas que viram ele, às vezes eu estava limpando casa, quando eu via, eu estava limpando casa sozinha, quando eu via, ele saía empurrando e gritava na maior altura do mundo, dentro das casas, que minha perna só tremia. E eu sou muito, eu tenho muita educação para falar com as pessoas, e eu estava com muito medo de uma cliente me ver naquela situação, e ele gritando dentro da casa. E eu falava, sai daqui, eu estou trabalhando, sai daqui. E ele falava que eu estava com um homem lá dentro. Gente, olha, vocês não têm noção o terror e o horror que eu vivi. Mas graças a Deus, é um passado que eu estou expondo para vocês aqui agora, mas é um assunto assim que não é bom nem tocar no assunto, porque são coisas feias que eu vivi. Foi o começo da minha história aqui. Então foi praticamente 7 meses de terror. Mas então eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história, e da agora para frente eu vou falar só o que veio de bom, né? Só o meu sucesso no trabalho, as minhas amizades aqui, o respeito que as pessoas têm por mim, que as clientes têm por mim. Então essa que vai ser a história daqui para frente. Isso que eu quero falar com vocês. Vou deixar um grande abraço a todos e que Deus abençoe cada um, e até a próxima. Deus abençoe.